vida eterna. Deixa eu contar rapidamente como é que surgiu isso no nosso coração. No dia 24 de novembro, irmãos, no dia 24 de novembro do ano passado, umas 19 horas e 30 minutos, mais ou menos, 7h30 da noite, eu senti a necessidade de que eu tinha que ir para o hospital. Estava com Covid, estava positivo, e me derrubou assim de uma forma muito forte naquele dia, e então decidimos que era melhor eu ir ao hospital. Muito fraco eu estava, muito fraco. Então eu cheguei lá no hospital, fiquei lá num quarto, que é um quarto assim que eles preparam, um quarto de chegada, de recepção, para tirar peso, pressão, essas questões todas, e já me colocaram no soro, já me deram algumas injeções, e, enfim, já colocaram um pouco de oxigênio, mas mesmo assim eu estava muito ruim, fiquei muito ruim. E dali uma meia hora, mais ou menos, depois que eles fizeram isso, que eu fiquei naquela maca, o médico entrou no meu quarto, naquele quarto ali, e perguntou para mim como é que eu estava me sentindo. How are you feeling, Mr. Limos? E eu respondi a ele assim: eu estou sentindo que eu estou indo embora. I'm feeling I'm passing away. I'm passing away. Eu estou indo embora. Estou morrendo. E aí então ele disse: não, eu sei que você vai morrer, mas não vai ser hoje. Mas eu estava muito mal. Ele disse: eu sei como você está muito mal, teu sangue está um pouco baixo, a oxigenação, mas daqui a algumas horas você já vai se sentir melhor. E realmente foi isso que aconteceu, Rubens. Eles me colocaram lá, depois já me colocaram para andar um pouquinho, e no dia seguinte, ao meio-dia, eu estava comendo um peru num culto online de Thanksgiving. Foi bom mesmo a coisa. A coisa funcionou, foi bom. Mas passado alguns dias, irmãos, o Senhor me trouxe aquela situação no coração e na mente, sobre a vida eterna, de que nós temos que ter essa certeza da vida eterna. Da vida eterna, nós precisamos ter a certeza da vida eterna com Deus. Porque, como nós vamos ver, a nossa vida é como um vapor que, como diz Davi, que sai e daqui a pouco já não tem mais. Uma neblina que o sol faz desaparecer. Num momento eu estava bem, no dia anterior eu estava bem, e dali a algumas horas eu não conseguia descruzar as pernas de tão fraco que eu estava. O fato foi de que o Senhor colocou no meu coração essa questão da vida eterna. E às vezes eu penso que isso é produtivo e é mesmo uma permissão divina, que nós passamos por isso, para que nós atentemos para esses detalhes, para essas questões na nossa vida. Nesse mundo de hoje, que é tudo tão corrido, que o dia tivesse 30 horas, nós estávamos busy as 30 horas inteiras, nós não temos tempo para parar, para meditar, para orar, para uma leitura aprofundada. E nós temos que cuidar, irmãos, da nossa vida eterna. Ter a certeza da nossa vida eterna. Aconteça o que acontecer, você precisa ter essa garantia de que se eu morrer hoje, de que se eu partir hoje, para onde que você está indo? Onde você vai passar a vida eterna? Pois bem, e aí então Deus me dirigiu, e nós fomos para um texto, aquele texto que está lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo, ali dos versículos 25 ao 37, mas nós vamos ler somente,
todo mundo conhece o texto, somente alguns versículos. Lá, vamos iniciar com o 25, Mateus capítulo 10, versículo 25 a seguir. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com um objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como você a entende? Como é que você interpreta? O termo mais original é esse. Como é que você interpreta o que está escrito na lei a respeito da vida eterna? Jesus responde a ele. E ele respondeu e disse assim ao Senhor: Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Daqui nasce uma parábola, daqui o Senhor desenvolve uma parábola. A parábola, enfim, você conhece muito bem, do samaritano. Mas eu quero parar aqui. De todas as perguntas, irmãos, que você pode fazer com relação à vida, essa pergunta, eu penso que é a mais importante. Eu penso que essa é uma pergunta que baliza a nossa vida. Eu acho que essa é a pergunta fundamental na nossa vida. Como é que eu adquiro a vida eterna? Como é que nós seguramos isso? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Note que o rapaz lá, esse advogado da lei, esse escriba, ele até faz a pergunta de uma forma errada, porque eu não preciso fazer nada para herdar alguma coisa. Não é o que eu faço que me faz herdar algo, é quem eu sou. É quem eu sou. Isso me faz herdar. E a razão disso é de que toda alma humana é eterna. A primeira questão que precisa se desenvolver e que precisa ser estabelecida é de que toda a alma humana é eterna. Aliás, para corresponder de uma forma mais correta, é permanente. Eterno, só Deus. Eterno, só a Trindade. Eterno quer dizer para trás e para frente. Permanente, do momento da concepção para frente, sempre. Eternamente. Então, a razão é de que toda alma é imortal. Nenhuma alma, nenhum ser humano jamais deixará de existir. Deixará de existir. Sempre. Todo ser humano nascido viverá para sempre. O nosso corpo morre, mas a nossa alma permanecerá. Permanecerá eternamente. Nós somos criados imortais. A aniquilação, preste bem atenção para isso. A aniquilação é uma mentira. Não existe aniquilação. Não existe. O sono da alma é uma mentira. A reencarnação é uma mentira. A evolução é uma mentira. Cada pessoa que já viveu será essa pessoa eternamente. A única questão que é importante nesse sentido é: em que condições o homem viverá o seu para sempre? Essa é a grande questão.
Esta é, obviamente, a pergunta mais convincente que pode ser feita. Cada um de nós é eterno. Você continuará sendo sempre o que é. Tiago diz que a vida neste mundo é um vapor que aparece por pouco tempo e logo se desvanece. A vida nesse mundo em relação ao porvir, ou seja, aquilo que está por vir, ela não pode ser comparada. Não pode ser comparada. O máximo que vivemos aqui, talvez aí alguém com 110 anos. O que é 110 anos perto de uma eternidade? Perto de 1 bilhão de anos? Então não existe comparação entre o que está acontecendo aqui e o que vai acontecer na eternidade. Você vai viver para sempre, nunca deixaremos de existir. E o que é mais importante, viveremos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, perfeitinhos, em todos os sentidos. Você vai passar esse para sempre em 2 lugares, ou um ou no outro, ou no céu ou no inferno, ou no céu ou no inferno. Aqui é uma outra questão que não existe comparação. A vida está difícil, a vida está ruim, a vida está horrível, a situação, a doença. Não se compara nada disso com o inferno. A vida está boa, a vida está maravilhosa, a vida está gostosa, a vida, sabe, está tudo correndo bem, está tudo desenvolvendo, a conta no banco está sendo alimentada, a saúde está certo. Não se compara com o que será na eternidade. Não existe comparações. Não existe nada, não tem como comparar. Não há outro lugar, o céu ou o inferno. Não há outro lugar, não há purgatório, não há lugar de espera, não há limbo, não existe isso aí. Nós estaremos num desses 2 lugares, conscientes, como estamos aqui hoje. E isso é Bíblia. Lembra da parábola, que na verdade muitos dizem que é parábola, mas eu estou certo de que não é uma parábola, a parábola do Lázaro, quando ele estava lá no seio de Abraão, e o rico no Hades. Senhor, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, eu tenho isso, eu tenho pai, eu tenho mãe. Ele lembrava de tudo. Complicado isso aí. Muito bem, então, apenas para colocar esse acontecimento, essa inquirição, esse teste de Jesus por esse escriba. Quem eram os escribas? Quem era esse camarada? Esse camarada, ele era um intérprete da lei. Ele trabalhava muito junto com os fariseus. Ele era um intérprete da lei. O fariseu, às vezes, consultava esse tipo, o escriba, o que diz isso? O que quer dizer isso? E o escriba interpretava para o fariseu, e aí então aplicava-se a lei. Ele estava muito ligado, então ele sabia tudo do Antigo Testamento, ele sabia tudo da lei, esse camarada aqui. E para nós colocarmos a questão num caminho, para nós conseguirmos uma estrada, uma way, para colocar esse acontecimento num fluxo que está acontecendo na vida de Cristo, nesse momento nós estamos a menos de 1 ano. É apenas uma questão de alguns meses e Jesus vai ser executado. E Jesus vai ser sepultado, vai ressuscitar, e aí então as coisas vão desenvolvendo. Nesse momento em particular, ele está cobrindo a área da Galileia com a mensagem do Evangelho. Isso é muito importante nós entendermos esse contexto. É muito importante nós entendermos. Se você voltar um pouquinho aqui do capítulo 10, voltar um pouquinho atrás, você vai entender isso. Você vai entender isso.
Nós estamos no centro do ministério de ensino de Jesus. Os dias vão correndo, os meses vão passando, e Jesus desenvolvendo o seu ministério de ensino. Chega ao ponto de ele pegar os 70, você vai ver alguns versículos antes, e ele envia os 70, saem e vão pregar o Evangelho. Estamos no centro do ministério do ensino. Ele está chamando pessoas para serem seus discípulos, verdadeiros discípulos, não apenas curiosos, mas pessoas comprometidas. Ele já disse que se você quiser vir após mim, no verdadeiro sentido, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, lá em 9:23. Recuse-se a associar-se com pessoas, ou seja, desculpe, eu pulei aqui. Negue-se a si mesmo, negue a sua própria ambição. No domingo passado, agora, nós pregamos em Jaraguá do Sul, e eu preguei sobre a parábola da pérola e daquele campo, que a pessoa encontra um tesouro no campo. Qual é a atitude daquela pessoa? Ele vai, ele descobre o tesouro, e o outro descobre aquela pérola. Qual é a atitude deles? A atitude deles é irem, voltarem, ficar tudo quietinho, não deixa aqui escondido, esconder o tesouro novamente. Foi, vendeu parte daquilo que tinha. Amém? Ele vendeu tudo. Os dois venderam tudo. Os dois, de uma forma alegre, foram e venderam tudo. Para quê? Para adquirir aquele tesouro que Jesus compara com o reino dos céus. A vida eterna, irmãos, às vezes como um cubo de gelo entre os nossos dedos, na nossa mão, esvai-se entre os dedos, justamente porque nós não damos o valor devido. Alguma coisa que está prejudicando a nossa vida eterna. Enquanto Deus nos oferece uma vida eterna, nós estamos preocupados com tijolo, com casa, nós estamos preocupados com carro. O que é um carro? O que é alguns dólares diante da vida eterna? Não estou dizendo que isso é ruim na sua natureza, mas deve ser colocada no seu devido lugar, sempre pensando na vida eterna. Recuse-se a associar com a pessoa que você tem sido até agora. Negar-se a si mesmo por causa de Jesus, por causa da vida eterna, recusar-se a associar-se com aquilo que eu tenho sido até agora. O meu objetivo nessas 3 mensagens é exatamente isso, mostrar isso. Eu já quero começar a mostrar isso no dia de hoje. Recuse-se, pegue a sua cruz, mesmo se essa cruz exija que você vá morrer, morra, porque o que não se compara com aquilo que vamos ser ali. No meio desse ensino sobre ser um verdadeiro discípulo, o Senhor reuniu 70 de seus verdadeiros discípulos e os despachou de 2 a 2 com essa mensagem. Eu tenho certeza de que essa foi o centro da mensagem, o tema da mensagem: arrependimento, porque o reino dos céus está próximo, arrependimento e essa questão, enfim. Em meio a esta proclamação do Evangelho, convidando as pessoas a se tornarem verdadeiros seguidores, convidando a pessoa à abnegação, ao tomar a cruz, à obediência, convidando as pessoas a entrarem no reino, Jesus pregar isso de muito. Nós ouvimos isso. Agora, lembre-se de uma questão. Os letrados, a elite do povo, os religiosos, os educados, os proeminentes, os poderosos, os influentes, todos eles, com raríssimas exceções. Mateus, por exemplo, foi um. Nicodemos, por exemplo, foi outro.
abraçaram Jesus. Os demais, todos eles rejeitaram a Jesus. Eles são os sábios, eles são os inteligentes do versículo 21, de quem Jesus disse que o Pai havia escondido essas coisas deles. Eles são, e aqueles que acreditaram e estão seguindo a Jesus, são os simples. Esses são os ninguéms, esses são os pecadores e os trabalhadores braçais, os que eram desconhecidos. Nenhum deles era fariseu, nenhum deles saduceu, nem escriba, nenhum rabino, nenhum deles com posição de destaque, com raras exceções, como eu coloquei aqui, Mateus e o Nicodemos. Mas aqui nesse texto específico, nós encontramos alguém que faz parte da elite. Nós encontramos alguém que pertence ao núcleo religioso da época. Essa pessoa, esse advogado sem nome, ele tem um privilégio que está além de qualquer outra estimativa, de discutir sobre a vida eterna com a própria vida eterna, com o próprio dono da vida. Discutir vida eterna com Jesus. Ele tem uma oportunidade de ter uma conversa sobre a vida eterna com aquele que é a própria vida eterna. O seu privilégio não poderia ter sido maior. Ele está face a face com a vida eterna, fazendo a pergunta certa. Mas no processo, nós aprendemos o que é necessário para fazer com que essa questão seja levantada. O que foi que despertou no coração desse escriba para fazer essa pergunta para Jesus? O que foi que despertou isso? Se você quiser ter um impacto sobre alguém no que diz respeito ao Evangelho de Jesus Cristo, se você quiser impactar alguém com relação ao Evangelho de Jesus Cristo, essa questão da vida eterna precisa ser explicada. A pessoa que está recebendo o Evangelho, que está ouvindo o Evangelho, precisa entender de que ele é eterno. É a base do Evangelho. Impressionante quando eu vi isso. E geralmente a gente, não por causa da eterna, mas não se dá o valor devido a isso. Temos que explicar nos nossos púlpitos, nas nossas escolas dominical, nesses cultos de ensino, de que para uma compreensão plena do Evangelho, e para que o Evangelho possa surtir o efeito necessário no coração das pessoas, essa questão da vida eterna precisa estar resolvida. E a chave, então, é o reconhecimento. É disso que nós estamos falando aqui hoje, e vamos desenvolver um pouquinho mais. Reconhecimento. Em segundo lugar, eles precisam ter uma motivação. Jesus dá a motivação ao escriba. Nós vamos ver isso na terça que vem, a motivação. O terceiro ponto, nós precisamos entender a natureza dessa vida. Nós usamos uma palavra, compleição. A compleição para falar sobre o rosto de alguém. Compleição vem de complexo, que significa uma estrutura, ou uma ordem. Quando as irmãs, e também os homens, eu já vi homens, os repórteres principalmente, eles se maqueiam para dar uma compleição melhor, um pouquinho, não é mesmo? Não se esqueça de que tem tudo a ver. A gente passa batido em cima de muitas coisas, mas a questão do cosmético, essa palavra cosmético vem de cosmos. Cosmo é tempo. Por mais que queremos, as marcas vêm e nós trabalhamos contra o tempo, fazendo uma compleição, dando uma ajeitada, não é mesmo? Dando uma ajeitada, uns pintam o cabelo, outros fazem aquele botox, outros fazem isso. Graças a Deus, até aqui eu não precisei fazer nada, sou feinho mesmo e quero ficar assim. Então, compreender essa natureza. Então, temos o reconhecimento de que a vida existe.
nós temos uma motivação para desejar esta vida eterna, nós temos a compleição e, finalmente, na última terça-feira, nós vamos falar sobre a aquisição dessa vida eterna. Como é, então, que alguém se apropria disso? Esse texto, depois de ler o texto e a pergunta, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Você que já leu esse texto, você que já leu os evangelhos, não é mesmo? A maioria de vocês já leram isso. Isso soa como uma pergunta muito familiar. E é uma pergunta familiar. Mais de 50 vezes esse termo está no Novo Testamento. Vida eterna. Então é algo que é bastante batido. E esse evento com esse cidadão, não podemos confundir com aquele outro, que era lá o advogado, não é mesmo? Em Mateus 19, ele era um advogado, esse era um governante rico, e o cenário era muito diferente. Temos também lá em João 6, um grupo de pessoas que também questiona sobre vida eterna, mas são questões diferentes. Esse aqui é ímpar, ele é único. Ele teve o reconhecimento da vida eterna. Eles reconhecem a vida eterna. E com isso não quero dizer apenas que eles reconhecem que viveriam. O judeu, ele reconhecia que tinha a vida eterna, mas existia algo a mais. Existia algo, não é simplesmente reconhecer que é eterno, não é simplesmente reconhecer, não, eu sei que eu não vou morrer nunca, eu sei que eu não vou acabar nunca, eu sei que eu sempre vou existir. Não quero dizer que eles reconheciam que viveriam para sempre, mas eles reconheceram, eles entenderam de que tinham uma vida eterna junto com Deus. Aliás, quando se fala de vida eterna, não é? Vida eterna. Na maioria das vezes, já está se dizendo que é vida eterna com Deus. É vida eterna com Deus. Fora de Deus não tem vida. A pessoa simplesmente vegeta. Mas eles reconheceram que havia uma vida eterna, não no sentido de bios, simplesmente viver. Não. Esse escriba, ele reconheceu que tinha uma vida eterna, uma vida de gozo, uma vida de satisfação, uma vida de alegria junto com Deus. E é dessa vida eterna, que esse camarada está falando. É dessa vida eterna. E aí então Jesus responde, chama ele para a própria armadilha que ele queria aplicar em Jesus. O que é que está escrito na lei? O que é que está escrito na lei? Essa conversa nunca teria ocorrido se a pergunta não tivesse sido feita. A pergunta não teria sido feita se o homem não acreditasse na vida eterna. Por que ele iria perguntar? Então ele acreditava. Ele não precisaria saber como herdá-la se ele não soubesse ou não acreditasse que ela existia. Ele sabia que viveria para sempre e sabia que era possível viver para sempre com Deus em seu reino. É dessa vida que esse camarada está inquirindo Jesus. Todo esse incidente, a parábola inclusive, ela se baseia em sua compreensão da imortalidade. Mas hoje o que é que nós temos, irmãos? Preste bem atenção nisso, porque é importante. A evolução, o materialismo, o humanismo, o espiritismo, o ateísmo, todos esses outros ismos querem aniquilar essa verdade da permanência do homem. Querem aniquilar isso. Não importa para onde você vai, não importa para onde você vai na história. Se você for na história antiga, não é mesmo? Lá de antigamente, dos egípcios, por exemplo, eles já trabalham com a questão da imortalidade. Eles já enterravam os seus defuntos lá, junto com as suas questões, seus pertences. Os índios, por exemplo, os gregos enterravam os seus antigos, os seus queridos,
com uma moeda na boca, para que ele pudesse pagar a balsa para atravessar o rio da vida. Os índios americanos enterravam os seus guerreiros, os seus amigos lá, junto com o cavalo, para que ele pudesse ter um cavalo para a terra, para conseguir a caça que ele precisava, para se manter vivo. Então a vida eterna, ela está inculcada em nós. Está inculcada em nós. As mãos de Deus que fizeram, colocaram esse desejo, colocaram esse entendimento da vida eterna no nosso coração. No nosso coração. Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem sente atração pela eternidade. Eu lendo isso, e aí alguém disse assim, é como que o garoto cego soltando uma pipa, soltando o papagaio lá, a pandorga, não é mesmo? Ele não vê a pandorga, mas ele sente os puxões do vento na pandorga, da mesma forma da pipa, do papagaio, da mesma forma nós sentimos essa atração pela eternidade. O que vai ser na eternidade? Você já viu alguém que não conhece, que não tem? Eu já fui no hospital orar por alguém que tinha medo do além, que não sabia para onde ia, que não sabia o que ia acontecer. Pastor, o senhor tem que ir lá ligeiro, porque o meu pai está morrendo e ele está agonizante, e estava agonizando no leito do hospital. Tive até que batizar ele lá mesmo. Joguei um balde de água, porque todos eles ali, o dedo, não, pastor, não pode. Eu digo, bom, só está eu aqui mesmo, agora vocês também já sabem. Fui lá, peguei, encharquei o travesseiro dele, pronto. Aceitou Jesus e morreu e foi para a vida eterna com Deus. Mas alguém que sabe, é alguém que estava... No outro dia eu fui lá visitar ele estava tranquilo, sereno, conversando, e No terceiro dia, ele realmente partiu para a eternidade. Mas um homem muito diferente, porque sabia da sua eternidade, conhecia, ali em rápidas palavras, mostrei a ele para onde que ele ia. Eu creio que a imortalidade é uma sensação humana normal que Deus construiu em nós. Mas o fato da imortalidade ser revelada nas páginas da palavra de Deus, mais esse fato. O escriba conhecia o Antigo Testamento. Ele sabia que viveria para sempre. Ele sabia disso. Ele tinha certeza. Ele tem a vida eterna com Davi, por exemplo. O que é que Davi diz a respeito disso? Ele diz assim, eu posso aguentar qualquer coisa na vida. Eu posso passar por qualquer momento difícil no meu caminho. Eu louvo ao Senhor. Eu não serei abalado. Meu coração será feliz. Minha boca se alegra. Eu moro em segurança. Por que Davi diz isso? Ele diz assim, porque eu não vou acabar na sepultura. A sepultura não é o meu fim. A sepultura é só o início da minha eternidade. Uma segurança grandiosa. Uma segurança grandiosa. O advogado perguntou, o que eu faço para herdar a vida eterna? Em João 6, toda a multidão que está presente na presença de Jesus é confrontada com esse mesmo problema. E nós, preocupados com coisas terrenas, preocupados demais com as coisas, nós andamos preocupados demais com as coisas temporais. Nós precisamos nos preocupar com a vida eterna que Jesus nos oferece. Bem, por que então que esse escriba foi lá e fez essa pergunta para Jesus? Eles eram judeus, o escriba era um judeu. E lá eles tinham os documentos que diziam, não, se você foi circuncidado no 8º dia, se você cumpriu isso, se você cumpriu aquilo. Ele mesmo disse, se você amar a Deus de todo o teu coração, aquela questão toda. No papel. O papel diz isso. O pergaminho, a Torá deles dizia isso.
Só que tem uma questão, irmãos. Tem uma questão que é fundamental. A Torá, o papel, olha bem aqui para mim. Se você lê isso aqui sem entender, sem confiar, se isso aqui não cravar no coração, não resolve o problema. O pergaminho dizia: se você fizer isso, se você fizer aquilo. Olha o que Paulo diz. Tudo o que o pergaminho dizia, tudo o que eu era, eu considerei lixo, porque o que eu quero mesmo é ter a vida eterna. O papel não garante o reino de Deus de forma alguma. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Eu e você sabemos disso. E é isso que eu quero que você entenda isso. O fato de você vir aqui, irmão, o fato de você cantar, o fato de você tocar, o fato de você pregar, nada disso te garante a vida eterna. Vida eterna tem que ser garantida no teu coração, você com você mesmo e Deus. Paulo diz assim, eu olhei para tudo isso, reavaliei todas as coisas e eu larguei tudo como esterco. Que declaração dramática essa de Paulo. Olhe bem, você consegue ler nas entrelinhas? Você consegue ler isso nas entrelinhas? O que Paulo está dizendo? Nas entrelinhas ele diz assim, isso não apenas não me garantia a vida eterna, não apenas isso, além disso não me garantir a vida eterna, isso não era o suficiente, mas principalmente isso estava me levando para uma outra direção. Isso estava me levando para uma outra direção. Isso estava me levando para um outro lugar. Os judeus não estavam prontos para admitir de forma aberta que não eram qualificados. Mas eu realmente acredito que essa pergunta incômoda que sempre surge porque o coração está descontente, o coração está desconfiado. E se você não bater no peito e dizer, se eu morrer hoje, eu sei que eu vou ter a minha vida eterna com Deus, você precisa romper isso. E foi isso que Deus me fez ver. Foi isso que Deus me fez entender dias depois. Essa é a grande questão. Todo o Evangelho começa com isso. O Evangelho inicia com isso. O Evangelho, irmãos, não é sobre vida aqui. Você não, olha aqui, deixa eu te dizer uma questão. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos vindo para Jesus. Nós temos Jesus como um estepe. Se eu falar uma coisa aqui, você não vai ficar triste comigo? Mas eu vou falar, mesmo se você ficar triste, eu peço perdão antes. Já te peço perdão, me perdoa. Mas eu não gosto de segurar essas questões, que são muito importantes. As nossas igrejas estão apinhadas de gente que tem Jesus Cristo como um estepe. Você sabe o que é o estepe? O socorro, o pneu do carro que você tem lá embaixo do porta-mala. Algumas pessoas nem sabem como tirar o estepe de lá. Quando acontece uma doença, aí você lembra de Jesus. Quando acontece algo desesperador, aí você lembra de Jesus. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós estamos preocupados demais. Irmãos, prestem bem atenção para isso. O Evangelho, as promessas do Evangelho são para a vida eterna, são para o porvir. Tem situações que Deus não vai curar. Sabia disso? Tem doenças
É claro que Ele pode, mas tem doenças que Deus não vai curar, tem situação que Deus não vai mudar, tem coisas, mesmo podendo tudo, tem coisas que Ele não vai fazer. Nós temos Deus como um curandeiro, e não, o negócio dele é a vida eterna. É Bíblia isso, está dizendo de que nesse mundo nós teremos muitas tribulações. Nós temos que cuidar disso. Nós precisamos cuidar disso. Se você quer levar a sério e ser um cristão legítimo, você tem que esclarecer essa situação no teu coração. Se eu morrer hoje mesmo eu estarei com o Senhor, hoje mesmo eu estarei com a vida eterna com Deus, hoje mesmo eu vou ao paraíso. É isso que tem que estar balizado, alicerçado, fundamentado no nosso coração. E muitas das vezes, Deus permite nós entrarmos em situações difíceis, justamente para que nós aprendamos que nós não somos aquilo tudo que dizemos ser. A coisa não está tão certinha quanto deveria estar. Vida eterna. Vida eterna é uma realidade que nós precisamos estar resolvido com essa questão. Na semana que vem, se Deus permitir, estarei aqui ainda falando sobre esse mesmo tema. Como é que nós inflamamos as pessoas? Desse mesmo tema, uma outra visão. Fique de pé comigo, podemos orar? Olhe bem, a minha ideia é levar uma mensagem ao teu coração. Não sei se alguém aqui, todos aqui são convertidos, eu penso que sim. Se não tiver alguém que não tenha certeza da vida eterna, se tiver alguém que tem alguma dúvida com relação a isso, sabe de para onde que eu vou, será que esse negócio é assim mesmo? Será que esse negócio de vida eterna é isso que dizem mesmo? Eu quero orar contigo. Eu nem vou pedir que você venha à frente, por causa da questão que nós estamos vivendo, e também para você não delatar, para você não ficar acanhado. Mas aí aonde você está, você com o seu coraçãozinho apertado, eu quero que você levante as mãos para o céu. Levante as mãos, todos levantamos as mãos ao céu. E se você tem essa certeza, peça a Deus para que você nunca perca essa certeza. Se você tem essa garantia, peça a Deus, Senhor, nunca deixa a dúvida entrar. Nunca deixa uma dúvida se instalar no meu coração. Nunca deixa, Senhor, que haja alguma razão para eu duvidar da minha vida eterna contigo. Pai, em o nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, eu te exalto, Pai, pela tua palavra. Senhor, coisas importantíssimas, fundamentais para a vida, tu ocultaste, Senhor, a doutores e pessoas muito mais inteligentes e sábias do que todos nós aqui. A mim, o teu Espírito revelou no coração segredos da vida eterna. Pai, eu te peço que todas essas vidas aqui presentes, as que estão nos assistindo através da internet, eu te peço em o nome de Jesus, coloca a garantia, coloca a certeza, aviva a fé, desperta o coração, Senhor, para buscar e adquirir e agarrar a vida eterna com toda a nossa força. Nos ajuda, Senhor, a nos desfazer daquilo que obscurece, daquilo que tira a garantia da vida eterna. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais visionários do céu do que deste mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.